Chegamos! Boa noite para todo mundo. Olha, eu estou muito, mas muito feliz demais da conta por ter bastante gente aqui nessa live. Vai ser uma live muito bacana. Eu estou muito feliz. Muito obrigado. Hoje vocês estão vendo que não temos o intérprete aqui, mas prometo que depois nós vamos fazer, né, a tradução e deixa ali como opção, né? Sem intérprete e com intérprete. Primeiramente, quero agradecer todo mundo, vocês que estão aí nos acompanhando, contatos do professor Luiz Renato, e muito obrigado mesmo. Antes de mais nada, faço aqui a minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa preta, de pele clara, tenho aqui, uso óculos de grau, estou vestido com uma camisa social, de toda preta, com alguns coqueirinhos na cor branca. E no meu espaço tem a minha estante de livros no fundo, a estante do Dialogando com a Biblioteca, do meu lado direito o meu piano, do lado esquerdo as almofadas com as cores da bandeira da comunidade surda. E ao fundo tem ali o meu violão, o meu ukulele e o meu espaço, a minha casa aberta a todos vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Quero deixar aqui uns pequeninos recados, como diz o meu amigo Arley, os paroquiais recados, né? Olha, qual que é o objetivo aqui do nosso canal, do Libras em Prática? Já é, né? Libras em Prática. Tudo que eu posto tem a ver com a língua de sinais em respeito à comunidade surda. Vai tudo conforme eu aprendo com os surdos, eu tento disponibilizar o máximo possível. E aqui no projeto, Dialogando com a Biblioteca, é conversar com autores, independentemente do gênero, se seja poema, se seja jornalísticos, é a tradução, interpretação, surdez, não importa. É abrir portas para os centenas de autores que nós temos no Brasil. E se você conhece algum autor que está lançando algum livro, entre em contato comigo para a gente fazer esse bate-papo aqui. Então, o objetivo é esse, convidar autores, conhecidos ou não, para que a gente possa dialogar com eles. E é muito mais gostoso saber das mãos, né, as palavras do autor, quando ele está presente falando da obra dele. Nós lemos, mas quando o autor fala, é muito mais gostoso. Quero deixar aqui embaixo para vocês, olha, a parceira do nosso canal, a editora Apris. Entra lá no site da editora, você vai conseguir comprar qualquer livro tendo esse cupom de desconto, Libras em Prática 30. Entra lá, acessa a editora, escolha qualquer título e no final, coloca lá Libras em Prática, você vai ganhar 30% de desconto, né? Obrigado, editora Pris, por todo o apoio, os envios dos livros para a gente estar divulgando aqui, e é muito gostoso, né? A gente está sempre recebendo esse apoio. Sejam bem-vindos ao 3º ano aqui do Dialogando com a Biblioteca, e espero contar com vocês nas próximas edições. Aqui na descrição abaixo tem o link do sorteio. Todos os meses nós teremos sorteios de livros. E o sorteio de abril é este aqui. De abril. Mentira, estou mentindo. Esse aqui é do mês de março. Eu em Cubos. Contos terapêuticos. Do professor Evandro Magalhães. Para quem conhece, está na área da língua de sinais, né, da tradução, é o autor daquele livro, Sua Majestade ou Intérprete. Então, aqui embaixo tem o link, você pode se inscrever para concorrer no final do mês esta edição aqui. Depois eu vou falar no finalzinho o próximo sorteio e o próximo convidado. Por último, eu recebi de manhã, fiz uma solicitação e já montei o link de inscrição para você concorrer a esse chaveirinho aqui, olha. O chaveirinho do canal Libras em Prática. Ficou bem bonitinho. E aqui embaixo está o link para vocês fazerem a inscrição para ganhar, sortear esse chaveirinho aqui no final dessa live e você receber na sua casa gratuitamente. Corre aqui embaixo, o link está aí, preencha e no final eu vou fazer o sorteio.
tá? E depois eu vou falar quem é que produz e onde está aí o seu contato. Muito bem. Vamos ver quem está chegando aqui. Letícia, muita gente não vai dar para passar, senão o tempo voa e nós não falamos com o professor, né? Vou passando aqui. Boa noite, Nilza, Alessandra, Thaís, Ayala, Maria Alice, Vânia, Angelita, Alberto, muita gente. Olha, chique demais, como diz o menino. Quero convidar agora o professor e mostrar, né? Nós vamos dialogar sobre esse livro aqui, olha. Ele, né, um dos organizadores aí, Educação Bilíngue de Surdos, Educação Especial, Avaliação em Prática. Já estou lendo, já estou aqui na metade do livro, né? E já está me ajudando bastante para a minha formação. Espero que vocês também possa contribuir na formação de vocês. Não tem o livro? Aguarde, terá surpresa. Seja bem-vindo, professor Luiz. Muito bem-vindo à minha casa, ao Dialogando com a Biblioteca. E vamos lá jogar bater um papo, né? Como de praxe, vou deixar aqui a sua a casa, né, aberta aqui para você. A gente queria saber, né? Quem que é Luiz Renato? Conte para nós aí a sua trajetória, né, as suas experiências com a comunidade surda, o povo surdo. Quem é o Luiz Renato que nos visita hoje? Boa noite. Pessoal, boa noite, Reginaldo. Eu agradeço o convite. Que bacana que tem bastante gente online, bastante gente para a gente fazer um diálogo legal. Então, começando pela minha audiodescrição, eu sou um homem branco, olhos e cabelos claros, visto uma camiseta polo na cor rosa, e ao fundo é uma parede branca, do meu lado direito eu estou em uma porta, do meu lado esquerdo tem um armário, mas só aparece uma parte dele. Eu estou esse espaço que eu estou é a minha sala de trabalho dentro da Universidade Federal do ABC. Às 21 horas eu vou dar aula, então eu já estou fazendo a live daqui por conta do deslocamento, não daria tempo. Já dei aula também pela parte da manhã. Bom, eu estudei com 5 surdos da minha sala de aula, né, no ensino médio, durante todo o ensino médio, no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Eram 5 meninas surdas, então eu convivia com elas 5 dias da semana, 5 horas por dia. E isso me instigou a aprender a Libras. Então, a hora que eu terminei o ensino médio no terceirão, eu já sabia fluente a língua de sinais. E aí eu fui fazer faculdade, acabei fazendo matemática, uma coisa um pouco diferente da área da Libras, né? Mas dentro da faculdade eu tive a oportunidade de participar de um projeto que era ensino de isso lá em 2008, então já faz 14, mais de 15 anos, né? Então era comum trabalhar com a questão do ensino de informática. Hoje parece que as crianças já nascem letradas em informática, mas a gente ensinava informática para surdo e uma outra pessoa ensinava informática para pessoas cegas, ensinando o uso do DOSVox, do JAWS, os softwares leitores de tela. E eu trabalhava mais especificamente com o público surdo, ensinando informática de forma bilíngue em Libras e português. E aí foi passando, fiz o teste de proficiência da FENES, né, que era antigamente tinha algumas capitais, eles faziam o teste de proficiência. Aí fui aprovado, comecei a trabalhar como intérprete, aí depois fiz o antigo ProLibras, hoje já não tem mais, na verdade fiz uns 3 ProLibras, fiz um para intérprete, fiz um para professor e depois fiz intérprete de novo, né? Então, aí fui estudando tudo na área da língua brasileira de sinais, até que chegou o mestrado em educação especial na Universidade Federal de São Carlos. Aí eu fiz o mestrado e fiz o doutorado na área com a professora Cristina Lacerda, que é uma das autoras do livro que hoje eu vou falar um pouco mais sobre ele, né? E a Lara, Lara e Cris, que escrevemos o livro, organizamos, na verdade, os capítulos e o livro como um todo. Mas aí eu fiz mestrado e doutorado e fui me aprofundando na área. Hoje, trabalhei 9 anos como intérprete de Libras em uma universidade federal, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, esse é o sinal, UTF-PR,
de um campus do interior, que era Cornélio Procópio, esse é o sinal. E aí fiquei lá 9 anos e acabei fazendo o concurso aqui para a UFABC e vim para cá. Vai fazer quase cerca de 2 anos aqui na Universidade Federal do ABC, na cidade de Santo André, no qual eu sou professor da disciplina de Libras, e também já ministrei disciplinas de educação especial, educação inclusiva, e assim vai. Atualmente, na UFABC, eu coordeno a especialização em educação especial. Queria saber se os alunos da especialização estão por aí assistindo também, manifestem aí no chat, ou se tem alunos também da UFABC para a gente conhecer um pouco mais, né, saber quem que está aqui. Mas toda a vida, a minha trajetória sempre foi envolvendo pessoas com deficiência, pessoas surdas, nos encontros, reencontros da vida, e sempre estudando sobre educação bilíngue, sobre língua brasileira de sinais, e assim sucessivamente, e inclusão, sobretudo na educação superior, que é um tema que eu estudo bastante atualmente. A Giovana, minha aluna, está aí. Que bom. Vamos lá. Acho que é isso, Reginaldo. Respondi? Legal, legal. Olha, eu vou fazer aqui, abrir um parênteses, né, do nosso roteiro. Como você disse, você atuou em sala de aula, você passou um período com surdos, né, tendo contato ali diário, e, de repente, você se vê intérprete, né? E a gente sabe que, naquela época, eu não fiz os testes da FENES, em Belo Horizonte, mas aí teve o ProLibras na época, o saudoso ProLibras, e eu consegui, naquela época, fazer em 2008, mas eu já tinha também contato com surdos antes. E hoje nós notamos que uma gama de pessoas, tanto dentro ou fora de sala, né, tem essa vontade de aprender língua de sinais, de se tornar intérprete. Você, estando, né, no contato diário com os surdos, faz total diferença, né, professor? Quando você tem contato todos os dias com os nativos, vamos dizer assim, e para quem está começando, vai fazer um curso básico, né? A gente tem toda aí uma... Você faz a imersão mesmo, né, com o povo surdo. Isso você vê realmente que faz diferença ou não? Você enxerga diferente? Qual que é a sua opinião? Sim, é mais do que pesquisar sobre a comunidade surda, é pesquisar na comunidade surda. Então, sobre a e sobre na, né? Muitos, às vezes, conhecem a comunidade surda porque leem livros, porque leem histórias, porque veem vídeos, mas pesquisar na comunidade surda é diferente, é a gente emergir, é a gente vivenciar uma cultura, uma identidade diferente, e experiências que são baseadas na visualidade, né? Diferente muitas vezes de uma pessoa ouvinte, no qual as experiências são também visuais, mas elas também são muito auditivas. Então, é compreender o mundo sobre uma outra perspectiva e sobre uma outra ótica. Hoje eu oriento um aluno surdo no doutorado, né? Então, o Eliandro, esse é o sinal dele, ele está fazendo doutorado aqui na Universidade Federal do ABC, ele estudou aí, acho que na Federal de Juiz de Fora, né? Ele já fez 2 mestrados e agora está fazendo doutorado aqui em Ciências Humanas e Sociais. Então, veja só, né? A gente vai vendo todo esse desenvolvimento e a pesquisa dele é muito interessante. A gente está pesquisando muitas outras coisas para além daquilo que as pessoas às vezes se limitam a pesquisar. Então, a gente está pensando fora da caixinha mesmo, coisas interessantes, e tem sido uma experiência bem legal também de orientação. Além de pesquisar sobre na comunidade surda, a gente também agora está tendo a experiência de fazer a orientação de forma bilíngue em Libras, apesar de todos os problemas que a universidade enfrenta, que é a falta de tradutores e intérpretes de Libras. Esse seria um ponto, né? Ou será um ponto que a gente vai comentar aqui. Então, vamos lá. Muito obrigado, viu, professor? Então, vocês percebam que estar para se aprender, né? Não é só pesquisar a. Você tem que vivenciar mesmo.
né? Sentir ali, eu lembro que um surdo disse, olha, você precisa ter o cheiro, né? Você tem que estar lá cheirando o surdo o dia inteiro ali para você mesmo absorver a língua de sinais, poder mergulhar na língua de sinais para que você se torne um bom profissional, né? Fazer a sua sinalização chegar para o surdo de modo que ele vá compreender, porque ele também, né, tem esse reflexo, né? Muito interessante. Olha, sobre o livro, então vamos dizer aí, né? Se você ainda não tem, corre aqui na descrição, você pode fazer o download dele, gratuito, está aqui embaixo. E sobre o livro, professor, nós sabemos que organizar um livro, escolher artigo, para fazer, né, a composição da obra, não é uma tarefa fácil, porque aparece muito e a gente acaba, e agora? Qual escolher, né? Porque talvez alunos, colegas, professores, como que foi para você, né, para a professora Cristina e a Lara, contatar, fazer o convite, escolher e produzir esse material que já está em mãos, né? Qual foram as motivações que vocês chegaram, né? Na educação especial, na educação bilíngue agora, né? Que está se falando bastante, né? Como que foi isso, né? Peneirar isso tudo para sair essa bela obra. Sim. Então, acho que uma primeira questão é dizer que o livro ele não é vendido, vocês não vão encontrar esse livro para comprar em qualquer lugar que vocês procurarem, porque ele é um livro financiado pela CAPES, CNPq e pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Especial da Universidade Federal de São Carlos. Dito isto, ele está disponível gratuitamente para ser baixado. Essa versão física, a gente mandou imprimir 100 exemplares e a gente distribuiu para pessoas próximas, para amigos e para os autores que compuseram essa obra. Você organizar hoje um livro, você precisa, acho que, primeiramente, ter em mente tudo, um roteiro, né? Um caminho que esse livro tem que trilhar. Então, os artigos eles têm que se conversar, eles têm que ter uma interlocução interna para que ele seja realmente um impacto necessário e importante para quem vai, de fato, fazer a leitura do livro. Então, esse livro a gente tem o financiamento da CAPES e do CNPq, e você consegue baixar gratuitamente. Eu tenho um outro livro aqui que eu até trouxe, esse é mais antigo, que a gente publicou em 2017, e esse livro, por exemplo, ele está disponível para venda, né, que é o Surdez, Educação Bilíngue e Libras, Perspectivas Atuais. Hoje já nem tão atuais assim, porque muita coisa mudou de 2017 para 2023. Né? E falando sobre isso, sobre essas mudanças, eu acho que tem um ponto muito importante, que em 2021 a gente teve uma mudança na legislação brasileira. Então, a principal lei que rege todo o sistema educacional no Brasil é a LDB, de 96. Mas a LDB vai passando por diferentes transformações ao longo dos anos. 2013 teve mudanças, inclusive, na nomenclatura de pessoas com deficiência, e em 2021 a gente teve uma mudança muito significativa para a comunidade surda brasileira. Então, foi publicada em 2021 uma lei, que é a Lei número 14.191. Essa legislação, ela institui a educação bilíngue de surdos como modalidade educacional no Brasil. O que significa isso? Que antes de 2021, da publicação da legislação em específico, a gente dizia que os surdos estavam dentro da educação especial. A partir de 2021, com a publicação da Lei 14.191, a gente tem outra modalidade educacional no Brasil. Então, assim, o sistema educacional brasileiro ele está dividido em dois níveis: educação básica e educação superior. Ele está dividido em etapas. Por exemplo, a educação básica, quais são as etapas? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e sucessivamente. A graduação, o ensino superior, quais são as etapas? Graduação, pós-graduação, cursos sequenciais e de extensão. Quais são as modalidades? Né? As modalidades, atualmente no Brasil, são 8.
desde a EJA, Educação de Jovens e Adultos, Educação Quilombola, Educação Indígena, e assim vai. Dentre dessas modalidades, nós temos a Educação Bilíngue de Surdos e a Educação Especial. Então, o livro ele traz esses dois títulos, né? Educação Bilíngue de Surdos e Educação Especial. Justamente como a gente publica ele em 2023, a gente passou esse período da legislação que teve essa mudança. Então, a gente já inclui no título essa questão para marcar esses diferentes lugares. Portanto, que lá dentro do MEC, na CECADI, você tem a Diretoria de Políticas Bilíngues de Surdos e você tem a Diretoria de Educação Especial. E o que trata a educação bilíngue de surdos? No Brasil, ela trata os surdos, surdos cegos. Aí eu vou trazer o termo da legislação, que é deficiência auditiva sinalizantes, surdo com altas habilidades e surdo com outras deficiências associadas. E ele fala o quê? Que a educação bilíngue de surdos ela tem que ser realizada na primeira língua, Libras, e na segunda língua, a língua portuguesa na sua modalidade escrita. E ela dá diferentes espaços onde isso pode acontecer. Ela dá, por exemplo, os espaços de escolas bilíngues, classes bilíngues, escolas comuns ou polos de educação bilíngue. Então, você tem diferentes espaços onde essa educação bilíngue de surdos pode ser organizada e quem é o público dessa educação bilíngue de surdos. Então, pensando nesse público, nesses diferentes espaços e cenários, é que a gente faz uma rota para construir o livro e trazer um conhecimento bastante atual e que sirva de referência para as pessoas escreverem sobre educação especial e educação bilíngue de surdos no Brasil. Fantástico, fantástico. Tem propagado bastante a educação bilíngue. Quero fazer aqui um outro parênteses. Nós sabemos que para atuar na educação de surdos é necessária uma formação. E nós sabemos também que a partir de 2006, né, quando entrou ali a, o anúncio de que teríamos letras libras, muitas pessoas começaram a fazer. Né? Então, muitos têm licenciatura em letras libras. E agora? Será que eu, com letras libras, consigo atuar na educação bilíngue sem ter um contato, né, com a comunidade surda? Eu, inclusive, tenho um artigo que está na iminência de ser publicado, então, dedos cruzados. Mas esse ano vai ser publicado, ele já está aprovado, era para ter sido publicado ano passado, no qual eu mostro os 10 anos do Letras Libras. Então, a primeira turma formada do Letras Libras foi de 2011. E desde então, né, eu faço um mapeamento dos cursos de Letras Libras. Então, em 2011, você tinha alguns polos, a UFES que abre o curso, e você tinha alguns polos no Brasil, né, fazendo o curso de Letras Libras, e em 2021 você tem mais de 15 mil vagas, né, muito mais de 15 mil vagas. Então, você tem um crescimento exorbitante dos cursos de Letras Libras, porque virou um negócio, um mercado, para você vender os cursos, e que muitas vezes alguns têm qualidade bastante ruim para que o intérprete ele vá lá, né? Quer dizer, eu fiz o curso, eu sempre falo isso porque eu já dei aula no curso de letras em inglês. Na UFBC nós não temos letras em inglês, mas eu já tive a oportunidade de dar aula nos cursos de letras em inglês. E aí eu entrava na sala e perguntava assim, eles estavam no quarto ano, quem se sente preparado para dar aula de inglês? Em média, 40% dos alunos diziam que não se sentiam preparados e que não iriam trabalhar com inglês e trabalhariam só com a língua portuguesa. Quer dizer, era uma formação, eu dava aula em um curso de licenciatura, 4 anos, presencial, todos os dias. Basicamente, o que eu estou querendo dizer é porque, às vezes, você faz uma formação em Libras online, mesmo que seja 4 anos, a maioria não estará preparado ainda para atuar se não tiver o contato com a comunidade surda, para entender sobre aspectos tradutórios, inclusive você precisa estar mergulhado na cultura do outro para que você consiga realmente alcançar
a mensagem que você quer. Então, muitas pessoas não estarão preparadas, mesmo fazendo uma formação em 4 anos. Bingo! É o que a gente sempre comenta aqui, né, aqui na região, porque como que eu, né, vou atuar como professor de uma língua, de um idioma, se eu não tenho, né, o mínimo, a base de contato com esse, com a base com os nativos, né? Eu posso até ensinar, como a gente vê que tem um inglês no ensino médio, aquele inglês básico, né, nas escolas, mas isso não me daria a capacidade de ensinar o inglês, né, a cultura de modo preciso para que eu forme outras pessoas, né? Então, é muito mais essa formação mesmo, na base de você ter consistência linguística, né, e até mesmo de estrutura da língua para você ensinar. Muito obrigado, professor. Eu fico feliz de não estar falando bobagem por aqui. E só assim um complemento. Lógico que eu não vou entrar por questões éticas, eu não vou entrar em nenhum mérito e nem vou aprofundar em nenhuma questão relacionada a isso. Mas eu sou avaliador de cursos do MEC e eu avalio cursos de letras libras também, né? Então, nessas avaliações, a gente também vai conhecendo um pouco da realidade do Brasil e também, muitas vezes, da superficialidade na formação dessas pessoas. Às vezes, cursos que contam com um ou nenhum surdo numa formação em Libras. É isso. Muito obrigado. Olha, falando aqui, voltando no livro, né? Quando nós pensamos na educação de surdos, né? Falando ainda na formação, qual que é? A gente sabe que existem inúmeras realidades, né, no país, no Brasil tão grande, universitários surdos, por exemplo, né, nas grandes cidades, os surdos têm mais oportunidade de ingressar na universidade, tem uma família que dá base, né, que injeta ali, dá uma injeção de ânimo, olha, você precisa estudar, além de outros profissionais que estão, né, na região e que vão atuar na universidade para dar acessibilidade para o surdo. No raio da sua pesquisa, né, que você colocou aqui no capítulo 2 do livro, o professor Luiz Renato, ele traz ali, falando sobre esse assunto, né? Como que é aí na sua região, né? Há profissionais habilitados, bilíngues, suficientes, né, para atuar nessa área, ou em outros contextos, né? Por exemplo, a gente não fala só na educação, né? Tem a saúde, nos órgãos públicos, no jurídico, enfim, né? Também há essa escassez aí na sua região de profissionais? Sim, acho que é importante a gente fazer algumas reflexões antes de falar sobre esses profissionais, que a gente sente isso na pele, né? Só para você ter uma ideia, eu fiz matemática, eu falei para vocês, mas também fiz letras libras, mas só para dizer que eu estudo bastante quantitativos de surdos na educação superior, na educação básica também, tenho vários artigos que são publicados nesse sentido, que é de tentar entender o movimento. Só para algumas ideias. A gente pegando logo depois da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, em 2016, até 2022, o ensino superior no Brasil cresceu 17%, mais ou menos, tá? Em torno de 17%. As pessoas surdas no ensino superior, elas cresceram 49%. Né? Então, isso significa que é quase 3 vezes mais do que o número de pessoas, de matrículas no geral. Se você for olhar para a deficiência auditiva, ela cresceu ainda mais, 72%. E se você vai olhar para a surdo-cegueira, é muito maior, porque ela chega a 258% de aumento na educação superior em um período de 2016 a 2022, olhando essa série histórica de 7 anos, né, que é pequena. Agora, se você vai olhar, por exemplo, pessoas com deficiência, em 1999, há 25 anos atrás, tinham 135 no ensino superior. Hoje, elas são mais de 80 mil no ensino superior. É um crescimento de mais de 60 mil por cento. Então, o ensino superior ele cresce em uma proporção,
a surdez, a deficiência auditiva, a surdo-cegueira, as pessoas com deficiência crescem em outra proporção. Poderia falar, inclusive, sobre o autismo, que cresceu nesse mesmo período 850%, né? Deficiência intelectual, 500%. Então, a gente tem aumentos substanciais do público da educação especial e do público da educação bilíngue de surdos que não acompanham esse cenário da educação superior. Então, muitas vezes, você quer fazer uma universidade com os mesmos recursos, né? O mesmo financiamento que você fazia em 2016, não é possível. Então, o que acontece hoje é que a gente tem, sim, uma escassez de mão de obra, de fato, profissionais, e não somente intérpretes de Libras, mas profissionais intérpretes de Libras, pessoas realmente com fluência necessária para trabalhar num curso de mestrado, doutorado, e assim vai. Você tem um concurso que foi, as vagas foram extintas para intérprete de Libras, pelo menos no governo federal, e, além de tudo, um concurso de nível médio para trabalhar no nível de doutorado. Então, você tem um cenário meio caótico nesse sentido. E, muitas vezes, as verbas vão cada vez mais diminuindo e o público da educação especial e da educação bilíngue de surdos vai cada vez mais chegando. Então, por exemplo, aqui na nossa universidade, nós temos uma universidade de mais de 17 mil alunos, né? É uma universidade relativamente grande, ela tem 2 campos só, um fica em Santo André e o outro fica em São Bernardo, só que eles são muito próximos, a distância de um e do outro é de 6 quilômetros aproximadamente, então é quase um do lado do outro, em cidades diferentes. Mas você tem 2 intérpretes de Libras efetivos, numa universidade desse porte. Você tem, aqui na UFABC, a gente tem um único surdo na graduação e um único surdo no doutorado que não consegue ser atendido porque faltam intérpretes de Libras. Tá? E essa realidade é a realidade que se espelha nos demais lugares. Eu fiz a pesquisa mapeando os estudantes surdos da Universidade Federal do ABC, Universidade Federal de São Carlos e Universidade Federal de São Paulo. Então, a gente mapeou esses 3 lugares. Quando é deficiência auditiva, eu recebi e-mails do tipo assim, que eu mandava para o coordenador: olha, prezado coordenador, preciso que você encaminhe essa pesquisa para o seu aluno com deficiência auditiva ou aluno surdo que está fazendo o curso, para que ele responda o questionário, para que eu possa entender como é a permanência dele no ensino superior. Muitas vezes as respostas que eu recebia era: eu não sabia que eu tinha um aluno aqui com deficiência, um aluno com deficiência auditiva, mas é em um curso pequeno de uma universidade, de um campus do interior, que ele nem sabe, né, que tem um aluno com deficiência no curso dele. Então, além da falta de profissionais, a gente tem uma dificuldade que vai impactar na permanência desse aluno. Então, eu vou ser bem assim, né? O que acontece hoje? A gente dá todos os recursos necessários para o ingresso. Por exemplo, o Enem em Libras é uma conquista recente da comunidade surda de 2017, que o Enem passou a ser vídeo gravado em Libras, a videoprova. Tem diferentes nomes, vídeo Libras, o próprio Enem chama, e assim sucessivamente. Mas a videoprova em Libras, ela começa em 17 e ela está ainda perdurando. Quer dizer, você oferece no Enem videoprova em Libras, você oferece no Enem matriz de correção diferenciada da língua portuguesa, você oferece no Enem intérprete de Libras, você oferece no Enem leitura labial também para os estudantes com deficiência auditiva, você oferece uma gama de recursos, entre aspas, seduzindo essas pessoas para o ensino superior público, e a hora que ele chega na universidade, vencido o ingresso, a permanência é a maior dificuldade atualmente, né? Então, e outra coisa também que eu identifiquei na pesquisa é que tem muitos surdos na pós-graduação, né? Isso também é um avanço muito importante. Então, os surdos estão chegando no mestrado, estão chegando no doutorado. Na Unifesp, por exemplo, tem 2 sujeitos com deficiência auditiva, tá? Então, assim, só para entender, surdez e deficiência auditiva são conceitos diferentes, estamos falando de coisas distintas, tá? Se eu for olhar para o decreto, deficiência auditiva, perda acima de 41 decibéis,
bilateral, aferida por audiograma. Se eu for olhar para surdez como uma condição de uso da língua de sinais, da cultura e da manifestação por meio da Libras. Isso para o decreto, tá? Mas para a legislação 1098 já difere, porque surdez seria severa e profunda, a perda, né, e deficiência auditiva leve e moderada. Essa é uma outra discussão bem complexa que nós temos na área para tentar encaixar aí os surdos e deficientes auditivos em CAIs, nessas caixinhas, é bem complicado. Mas, enfim, só para dizer assim, olha, eles chegam lá e aí você tem deficientes auditivos na pós-graduação em medicina, né, no mestrado no mestrado e no doutorado na área da medicina. Você tem várias pessoas chegando lá. Agora, as situações e o que eles vão passando da permanência ainda são muito conflituosas. Uma formação de professores que não tem atendimento especializado e olhando para as características do sujeito surdo com deficiência auditiva, surdo cego e tal, e você tem uma universidade com um monte de deficiências. A universidade tem deficiências, por exemplo, a deficiência do intérprete é uma delas. As barreiras que a universidade produz geram muitas deficiências dos sujeitos. Como você comentou, né, propaga-se o vestibular, dá acessibilidade no início, mas quando ele ingressa, fica faltando, né? O profissional, por exemplo. Seduz-se, né? Faz uma sedução no ingresso, uma divulgação, vamos para a universidade, faço o Enem oferece todos os recursos necessários para enfrentar a prova, mas na hora que chega na universidade, às vezes coloca um estagiário para interpretar, às vezes coloca um aluno de forma online, porque não consegue atender presencial, às vezes esse aluno, e aí os problemas da permanência são muito grandes e muito longos. A Giovana, ela faz um comentário, né, que além da falta de profissionais, também é visto uma quase falta de consideração com o povo surdo. Como se criar oportunidades para eles, né, chegarem em um curso superior não fosse algo importante, né, ou preciso, né? O surdo não precisa. A gente ouviu isso muito no passado. Assim, vejo também que não se fala tão abertamente, mas nos bastidores gera isso, né? Eles não precisam. Então, parece que não tem esse esforço, né? Claro que não depende apenas da universidade, porque se a universidade abrir vagas para profissionais intérpretes, vai faltar o profissional habilitado, né? No nosso caso, infelizmente, a gente abriu 3 processos seletivos aqui, em todos eles tiveram candidatos, mas nenhum aceitou a vaga, nos 3 processos seletivos que abriram aqui na Universidade Federal da ABC. O salário ele é relativamente baixo para uma capital, para um entorno do ABC, então é uma região cara para se viver e para se morar, e era o pagamento de não chegava a R$ 5.000, 4.500 e pouco por 40 horas. Ele trabalhando no estado, ele ganha mais do que ele trabalhar na universidade, então a gente teve até candidatos que vieram fazer a prova, eu fui banca nos 3 processos seletivos que teve, mas ninguém quis assumir o trabalho e essa questão, porque a universidade, infelizmente, está virando retrógrada em alguns sentidos, até mesmo com relação ao pagamento desses intérpretes que deveriam ser muito mais valorizados e não são. É uma pena, né? Tem a oferta, mas a oferta é pouca, e tem o trabalhador, tem o profissional, e acaba não casando, né? Até por conta do entorno, como o professor comentou. Muito bem. Agora, ainda falando nessa formação, professor, nós sabemos que os surdos, né, ainda falando aqui um pouquinho do que a Giovana acha que vai dar uma encaixadinha aí, os surdos na educação fundamental, eles não têm, né, eu não posso generalizar, né, a gente não generaliza que eles não têm uma formação bilíngue, porque tem aquele profissional lá na educação fundamental que se esforça, corre atrás, estuda, está sozinho, no interior principalmente, né? E
muitos talvez não tenham instrução, né? O surdo não tem instrução na língua de sinais. E é uma forma que a gente vê, principalmente aqui na minha região, né, no interior, uma forma exacerbada, né, assim, aquela pressão de que o surdo precisa aprender o português primeiro. E no capítulo 4 aqui do livro, né, você apresentou, né, os autores, né, foram aqui. Pena que não dá para a gente falar de todos os autores, né, por conta do tempo. Sim. Mas foram a Samantha e a professora Cristina, né, que fala das possibilidades de instrução compartilhada entre professores e intérpretes educacionais no espaço escolar. E o outro, sobre estudantes surdos no contexto da educação inclusiva bilíngue, que é a professora Cristina e a professora Alice. As possibilidades de se avaliar o sujeito em Libras, nesse contexto inclusivo, né, bilíngue. Qual tem sido a realidade, né, dos surdos aí, da sua região, né, de conhecer a língua de sinais? Tem surdo, né, como nós falamos, o surdo que tem a limitação auditiva, mas não conhece a língua de sinais, né? Teve barreiras, a família ou a própria escola, né, tem essa dificuldade, não, ele tem que aprender língua de sinais, não, ele não pode, tem essa, sempre teve, né? Como que é aí na região? Fica curioso para saber. Então, assim, de forma geral, a gente tem diferentes tipos de bilinguismos, de escolas bilíngues, são muito variadas essas organizações. Então, eu vou dar um exemplo para você. A gente tem a legislação, a que eu citei, a 1491, que diz o que é educação bilíngue de forma muito geral e onde que ela tem que ser realizada. Mas, por exemplo, tem escolas bilíngues de surdos. Então, em São Bernardo, nós temos uma escola bilíngue de surdos em que, do primeiro ao nono ano, a língua de surdos, usuários de língua brasileira de sinais e que sinalizam, os professores são bilíngues, a diretora é bilíngue, toda a escola é bilíngue. Esse é um modelo. A gente tem, por exemplo, aqui em Santo André, uma escola bilíngue, uma escola polo bilíngue de surdos. Então, nessa escola polo bilíngue de surdos, que é uma escola que eu faço assessoria atualmente, que já há mais de um ano, as crianças surdas elas estão em salas separadas de ouvintes. É uma escola que tem surdos e ouvintes. No primeiro, segundo e terceiro ano, elas estão em uma sala, é uma sala multisseriada. A professora é bilíngue e ministra aula em Libras. No quarto e quinto ano, tem uma outra sala bilíngue de surdos. E você tem uma sala na EJA e você tem uma sala também de educação infantil. Então, são 4 salas, 4 professoras bilíngues. Na estrutura de Santo André, você tem intérpretes de Libras, porque às vezes essa criança vai para aula com um especialista na área de artes ou na área de robótica. Então, nesses momentos, eles estão junto com os ouvintes. E você tem 2 instrutores de língua, 2 instrutores de Libras que são surdos e são um modelo linguístico para essas crianças, e eles também ensinam Libras para toda a escola, surdos e ouvintes. Para a merendeira, para a secretária, para a diretora e assim sucessivamente. Então, você tem esse outro modelo. Eu conheci esses tempos atrás um outro modelo, que é professor em bidocência, em codocência, vai chamar de diferentes nomes a depender do estado onde ele é falado, em que tem 2 professores na sala de aula do surdo, é uma sala, ele está em uma escola de ouvintes e surdos, as salas de surdos são separadas e eles estão em bidocência, os 2 trabalhando ali no ensino da língua de sinais, mas é uma escola que não tem intérprete, não tem diferencial surdo modelo linguístico como instrutor de Libras. Eu liguei em escolas, a gente está mapeando cerca de 70 escolas bilíngues de surdas de modelos diferentes, e aí você liga numa escola e fala, aqui tem um surdos mesmo que estudam. A pessoa às vezes nem sabe que é uma escola bilíngue, mas ela está denominada de escola bilíngue. Então, no Paraná, são mais de 10 escolas. Você tem excesso não, porque todo lugar faltam escolas, mas você tem concentração de escolas em alguns estados
e falta em outros. Por exemplo, em Goiás só tem uma única escola concentrada na capital, em Goiânia, de surdos. No Ceará, acho que tem duas, para um estado enorme. E assim vai as realidades dos estados. Então, você tem poucas escolas realmente bilíngue de surdos. Então, as possibilidades de avaliação desse sujeito têm que ser diversas. Se você pega o decreto 5626, ele fala que você tem que reconhecer a singularidade linguística do sujeito surdo e que você pode fazer uma prova considerando uma avaliação visual e espacial em língua de sinais por meio de gravação de vídeo como forma de registro. Então, você tem diferentes modelos que você pode fazer. A professora Cristina Lacerda, ela vem pesquisando sobre instrumento de avaliação em língua de sinais. Então, ela desenvolveu um instrumento que ele avalia linguagem compreensiva e linguagem expressiva em Libras. Né? Então, você tem o instrumento de avaliação de linguagem compreensiva, são 15 perguntas em Libras a partir de um texto de referência. E a linguagem expressiva é a narração de um livro todo em imagem e essa criança vai narrar em língua de sinais. Então, você tem algumas possibilidades, mas de avaliação de linguagem compreensiva e expressiva. Tem um outro livro, tenho aqui até, da Runice, que também faz essa avaliação de linguagem compreensiva e expressiva em língua de sinais. Mas modelos de fato de avaliação ainda são poucos. A Samantha fez o doutorado com a Cristina Lacerda e a Alice também fez o doutorado com a Cristina Lacerda. E a Samantha, ela faz esse espaço dentro de uma escola polo bilíngue de surdos, que é na cidade de São Carlos, que é um modelo relativamente, entre aspas, parecido com o de Santo André, também são salas muito seriadas, no qual você tem o professor bilíngue em língua brasileira de sinais ali, e ela faz esse espaço de compartilhamento entre professores e intérpretes de Libras para você ver as relações ali. Né? E então você tem esses dois capítulos que são bastante interessantes. Primeiro que você vai conhecer um pouco de um modelo bilíngue por meio do relato que a Samantha faz, que é uma parte da tese do doutorado dela, e você também tem o capítulo da Alice, no qual ela fala sobre as possibilidades de avaliação de Libras de estudantes surdos dentro de um contexto de educação inclusiva bilíngue. Uau! São coisas... É muita coisa, né, para a gente considerar na live. E o livro, para quem ainda não baixou, está aqui abaixo, né, o link aí para você ter acesso a essas produções, né? E nós tivemos um comentário aqui, professor. Ninguém quer fazer pergunta, né? Acho que todos os seus alunos, né, então já as perguntas as que já estão sendo assim mais que respondidas, né? A Luzana Santos, ela solicita que você mostre o livro da capa amarela, que é o Surdez, Educação em Bilíngue e Libras, né? Uhum, Luzana, ó, deixei o nome aí embaixo aí, é da editora CRV. Infelizmente, a editora não é mais não é nossa parceira mais aqui no canal, mas eu vou falar assim mesmo. Editora, volta para cá, manda para nós o livro. Muito bem. A Rafaela diz que fica imaginando também as barreiras que esse público sofre em recrutamento e seleção de empresas por falta de recursos humanos capacitados, né? Na educação a gente vê evidências, né? Porque a gente está lá no prédio, a gente está lá na Copese, a gente está recebendo e acaba não tendo essa acessibilidade. Lá fora é muito maior, né? Em questão de RH, é mais complicado, né, professor? Sim, você tem no decreto 5626 que diz que 5% do quadro do funcionalismo público brasileiro deveria saber Libras, e que isso não acontece, porque se você vai no banco, e eles têm recursos para isso, a Receita Federal, se você vai lá, você possivelmente vai ter muita dificuldade de ser atendido na sua língua de sinais. Existem propagandas nesse sentido, mas que não se efetivam na prática. Agora, você imagina também isso dentro das empresas privadas. Eu já fui interpretar em uma seleção, não, eu fui interpretar
quando ele entra na empresa, ele tem aquele período de adaptação, de treinamento, na semana de treinamento de surdos que trabalhavam na linha de produção de uma empresa, e você vai vendo que as realidades se assemelham muito, tanto do serviço público quanto do serviço privado, que você tem pouquíssimas pessoas que são capacitadas, e geralmente essas pessoas que são realmente fluentes em Libras, elas nem estão dentro das empresas, elas geralmente são absorvidas pelo mercado de trabalho ou para trabalharem na área da docência da Libras ou na área da tradução e interpretação. Né? E não só no RH, mas imagina a importância dos intérpretes de Libras dentro dos hospitais, dentro do fórum. Eu já interpretei em audiência de era pensão alimentícia, conciliação e etc. Mas você não tem intérpretes no fórum, ele tem que fazer toda uma intimação para você ir trabalhar. Você tem intérpretes na saúde. Então, uma solução que tem sido feita são as centrais de Libras. Né? Então, essas centrais de Libras hoje se concentram em alguns lugares e você faz videochamada ali e, como forma de solução, às vezes, numa entrevista de RH. É o ideal? Não. Mas é o que está sendo possível até o momento, até a gente ter mais pessoas formadas que realmente saibam Libras. O espaço, eu lembro que nós recebemos aqui, né, no Dialogando, a professora Sueli, né? Campelo. Não, a Campelo. Isso. E ela comentou, né? Eu fiz a pergunta para ela e falou sobre a educação, o intérprete. Ela falou, não é só na educação, né? Nós temos inúmeros espaços em que esse profissional é necessário que ele esteja lá, não é? Porque muito se fala só educação, né? Educação, educação, mas não no jurídico, no hospital, no postinho, no banco. A gama de espaços é muito grande, né? De falta desses profissionais. Então, tá aí, né? Mais uma vez, a gente vê que o espaço ele tá carente, né? E precisa de profissionais mesmos ali. Infelizmente, talvez não tenha o profissional e às vezes o salário não é condizente, né, professor? Sim. O João Paulo ele comentou aqui, né? Apesar dos desafios, o Brasil tem avançado na promoção da educação bilíngue em Libras. Há uma recente sanção do projeto de lei que estabelece a educação bilíngue de surdos como modalidade independente. Sim, então desde 2021 a gente tem a educação bilíngue de surdos como modalidade educacional no Brasil, assim como a gente tem educação especial. Acho que vou aproveitar e já ir respondendo a outra questão dele, né, sobre os países. Bom, eu não tenho muitas informações, eu posso comentar sobre dois que a gente fez. Eu tenho uma live no YouTube no qual eu falo sobre a educação de surdos em Cuba. Tem uma outra professora que fala sobre a educação de surdos em Portugal, e a Cristina Lacerda que fala sobre a educação de surdos da Catalunha, em Barcelona, numa região muito específica da Espanha, porque é muito diferente a educação da Espanha, da Catalunha, são coisas bem distintas. Então, a gente fala sobre essas três realidades nesses três países. O interessante é que a professora de Portugal, que fez a live, ela estava contando que os intérpretes lá eles têm que pagar, se eu não me engano, 15 euros por hora interpretada no ensino superior. Eles não têm direito a intérprete de Libras nas universidades portuguesas. Então, caso ele queira estudar, ele tem que fazer o pagamento à parte, né? Então, veja só como que a situação é complicada. Em Cuba, eu acho que é uma realidade diferente, no qual eu conheci uma escola bilíngue de surdos em Cuba, mais especificamente na capital, em Havana. Lá eles não têm nenhuma legislação que fala sobre educação inclusiva e educação de pessoas com deficiência, porque é algo que já está enraizado na cultura das pessoas ser inclusivo e atento às diferenças e às diversidades humanas. Então, você tem um parágrafo na Constituição Federal de Cuba, que foi mudado recentemente, acho que foi logo quando eu fiz a live, acho que em 2021, era de 19, 20 que mudou, mas é muito recente a mudança da Constituição Federal deles, no qual traz um parágrafo sobre diversidade, mas você tem arraigado no povo essa questão. Então, lá, as crianças surdas, a educação de surdos ela é feita de forma transitória,
você tem até o 9º ano em Havana uma escola que atende surdos, mas não necessariamente esses surdos vão ficar lá até o 9º ano, né? Então, assim, eles muitas vezes, no 3º ano, ele já é incluso, ou no 4º, porque depende sempre de uma avaliação da escola com a família. Então, e eu acho que é algo diferente também que eles fazem, é que no primeiro aninho da criança ele é feito em 2 anos e não um. Um ano é feito para aprender a língua de sinais cubana, e no outro você aprende a língua espanhola. Então, você faz o primeiro ano em 2 anos. E aí você tem toda essa questão da inclusão de forma transitória durante o seu período escolar. Mas lá tem escolas especializadas em todas as deficiências, mas também são muito oralistas. Então, praticamente todas as crianças que têm condições são implantadas o quanto antes e recentemente, né? Mas você tem ainda muitas tradições oralistas dentro dos países, e essa cultura do implante coclear, do aparelho auditivo, ele tem se proliferado de uma forma bastante forte o avanço clínico em detrimento ao avanço social da deficiência. Nós temos, podemos dizer que o Brasil é privilegiado, né, professor? Temos aqui, embora seja recente, como você mesmo mencionou, né, um curto período se avançou bastante, e claro que em outros países, né, em desenvolvimento, nós temos aqui com o Brasil está crescendo, né? Está crescendo, até mesmo em publicações, né? Livros. Acredito que no período aí de 10 anos, muitas publicações, né? Centenas de pesquisas têm sido lançadas, né? Com respeito ao povo surdo, à educação de surdos. Cadê aqui? A Adriana comentou assim, olha, professor, fala um pouco na educação no modelo EJA com surdos. O que você tem, assim, de experiência? Sim, eu vou fazer só um comentário antes, Fica de... que algumas pessoas estão, um aluno meu me mandou aqui, que algumas pessoas estão assistindo pela plataforma Ivin. Eu não sabia que tinha como, e não direto pelo YouTube. Sim. E aí ele falou que os comentários que aparecem na plataforma não aparecem aqui no Olha, YouTube. é mesmo? Eu vou te mandar um print que ele acabou de me enviar aqui no seu WhatsApp. E alguns surdos lá da plataforma estavam falando sobre o intérprete de Libras. Então, acho que vale a pena retomar que, como o Reginaldo, infelizmente, não conseguiu o intérprete de Libras nesse momento, em um momento posterior, ele vai fazer a gravação dessa live e vai disponibilizar no YouTube para vocês. Então, a gente pede desculpas, né, pelos surdos que estão participando, mas como a gente justamente estava falando sobre a falta de profissionais, mas como forma de tentar ressarcir esse problema, vai ser colocado depois e disponibilizado o intérprete de Libras em um segundo momento, tá? Então, vamos lá. O ensino de Libras deveria começar na pré-escola, a Thaís coloca. Sim, existem poucas iniciativas no Brasil com relação a isso. Aqui em Santo André, nós temos uma iniciativa em que essa educação ela ocorre dentro da educação municipal. Então, as crianças ouvintes têm a disciplina de Libras no currículo básico, mas em uma escola na cidade de Santo André. Santo André é uma cidade com 760 mil habitantes, a gente tem centenas de escolas, mas uma tem a disciplina de Libras. Mas, de forma mais ampla, a gente tem o estado do Pernambuco, que logo após o Enem de 2017, que foi sobre os desafios na formação educacional dos surdos, em 2017, o estado do Pernambuco abriu a disciplina de Libras dentro da grade curricular. Então, existe uma legislação específica no Pernambuco para que isso aconteça. Mas, de fato, seria muito necessário Libras em todos os lugares, né? E aí, sobre essa questão que foi colocada sobre a EJA, então, dentro da cidade de Santo André, nós temos a educação de jovens e adultos de forma bilíngue. Então, nós temos uma sala
no qual ela tem 15 alunos surdos, e a professora Elaine, que é a professora desses alunos, ela ministra as aulas em Libras. E aí você tem dentro da EJA os termos, né? Só que eu não sei se nos estados vai ter nomes diferentes. Termo 1, termo 2, que aí quando o aluno vai para a parte em que ele tem aulas com um professor especialista de português, de matemática, de história e de geografia, eu acho que é a partir do termo 1 e 2, que tem o alfa 1, alfa 2, o termo 1 e termo 2. No 1 e no 2, que são as disciplinas com os especialistas, aí ele vai acompanhado do intérprete de Libras. Enquanto ele estiver no alfa 1 e no alfa 2, ele é acompanhado por uma professora bilíngue, que faz a estimulação direto em língua de sinais para que ele possa aprender, então, na língua de instrução dele, que é a L1 Libras, e na L2 aprender o português na sua modalidade escrita. Então, ela, por exemplo, ela faz atividades muito bacanas, no sentido da primeira coisa que ela faz é escrever a data, e eles refletirem sobre o dia, sobre coisas que tem naquele dia, sobre coisas que aconteceram naquele dia. Ela coloca frases em português para que e depois faz a tradução, mas eles refletem sobre aquelas frases que têm algum impacto na vida deles. Então você vai fazendo ali uma aquisição de conhecimento. O ritmo, a gente tem que respeitar o ritmo desses adultos surdos e que aprenderam a língua de sinais tardiamente. Então, muitas vezes muitas vezes não é o mesmo ritmo de um aluno ouvinte, então pode ser que ele precise de mais tempo nessa educação, ao invés de um alfa 1 feito em 1 ano, ele vai precisar de 2 e assim sucessivamente, então tem que se respeitar essas singularidades quando a gente fala sobre educação de jovens e adultos. Reginaldo, eu acho que já faz mais de 1 hora que a gente começou aí, e daqui a pouco eu vou ter que dar aula. Eu acho que a gente pode deixar aquele gostinho de quero mais, e em uma outra oportunidade que você me chamar, eu venho para cá e a gente conversa ainda sobre outros temas relacionados à educação bilíngue de surdos e educação especial, que são temas que eu gosto muito. Olha, eu quero agradecer imensamente, imensamente, imensamente a sua presença, os surdos que estavam de lá. Eu também não sabia, né, que a plataforma ela não apresentava, e os surdos que estiveram aqui. Depois eu vou fazer, né, toda a edição e apresentar aqui o que nós fizemos antes e faça aqui as edições. Professor, sei que você agora vai, né, o Renato, professor, vai dar aula, né? Então ele precisa dar um tchau. Muito obrigado, professor. Quero aqui deixar aqui as suas livre, né, as suas últimas considerações, falar do livro, novas produções, né? Pode ficar à vontade aí para a sua despedida. Bom, quero convidar vocês a fazerem a leitura. É gratuito o livro, como já foi colocado. Vocês conseguem baixar na editora De Castro gratuitamente. É só vocês colocarem no carrinho e vocês vão ver que vai ficar 0,00. É assim mesmo o processo para baixar o livro. Leiam, usem ele como referência. Tenho certeza que vocês vão ter bastante conhecimentos que vai agregar na vida de vocês. Hoje, na educação básica, nós temos cerca de 24 mil estudantes surdos. Com deficiência auditiva, vai para 40 mil. Então, imagine, é um campo de trabalho em ascensão, né? São 24 mil alunos com mais 40 deficiente auditivo, mais de 50 mil alunos. Então, a importância de realmente de vocês aprenderem língua de sinais. O mundo, o Brasil precisa de vocês e da língua de sinais de vocês para a gente tornar a sociedade um pouco mais equitativa e realmente um ambiente inclusivo para as pessoas surdas e com deficiência auditiva. Aprendam Libras, aprendam sobre surdez, vale a pena. E na educação superior, tá? A gente tem muitos surdos também, tanto na educação básica quanto na educação superior brasileira.
Portanto, aprender Libras é uma condição necessária para a inclusão desses estudantes e que vocês possam cada vez mais aprender Libras, mais aprender sobre a comunidade surda, que realmente vai ser muito importante e vocês vão ser os chamados aliados surdos, os surdos. Muito obrigado. Obrigado, professor, muito obrigado. Bom trabalho, boa aula e a gente se vê. Só aproveitando aí para você dizer um sim, o professor Luiz gentilmente doou um exemplar para nós sortearmos no mês de maio. O link já está aqui embaixo, não é, professor? Estou certo? E o professor vai autografar e enviar para o ganhador lá em maio. Beijo, professor. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Aqui o bimodalismo. A todos os surdos que estavam lá na outra plataforma, me perdoe, eu não sabia que surdos estavam lá e que a legenda não estava passando. Mas eu prometo que depois faço a edição aqui e compartilho a mesma live, porém, com a janela de intérprete. Tá? Muito obrigado a vocês que ficaram, mas agora vai ter um sorteio